Começou a gravar? Tá gravando, Fê. Pode meter Tá, ficha. vamos lá então. Tecnologia de cereais, então. Essa é então a área que eu tenho doutorado, né, na Unicamp, que trabalhei aí no mestrado na área de cereais com aveia, aveia branca, tá? Aveia sativa L, onde eu fiz um processamento diferenciado para inativação enzimática das enzimas lá, as lipases e lipoxigenases presentes no grão de aveia. E na parte do doutorado, então, eu trabalhei mais especificamente com amidos e gomas. O amido, então, extraído do milho, e as gomas, uma goma extraída de sementes, que é a goma guar, e a outra goma é obtida aí da fermentação do micro-organismo Xanthomonas campestris. Mas desse caminho todo aí, então, também no laboratório de cereais, raízes e tubérculos da Unicamp, eu trabalhei bastante com a tecnologia de trigo. Então, há 13 mil anos, vamos falar um pouquinho, né, do aspecto histórico aí desse cereal, que é o cereal mais importante mundialmente, né, há muito tempo. É o que tem maior quantidade e o que é mais utilizado aí para todas, para as fontes, né, energéticas de carboidratos. Então, disparadamente, o trigo é o que nos dá um número muito grande aí de produtos e que nos dá esse aporte calórico diário, né, bem importante dos carboidratos. Então, essa região aqui, denominada crescente fértil, né, compreende a Mesopotâmia, o Egito. Nessa região, então, foram, né, os primeiros locais onde teve a presença, né, os registros da presença dos grãos de trigo, tá? Há mais ou menos 13 mil anos, né, esses povos nômades não produziam alimentos e o progresso era limitado. Depois, então, os hominídeos e os homo sapiens, né, chegaram nesse crescente fértil, que é essa região aqui, e começou, então, o desenvolvimento da agropecuária. Tinha uma fartura muito grande na safra e escassez na entre-safra, nessa parte. Então, tinha o quê? Fruteiras, alguns alimentos perecíveis e os cereais. E dentre os cereais, então, o trigo, né? Então, no lado ali da Mesopotâmia, onde que era esse crescente fértil, né? Do lado dos rios Tigre, que é assim, e do rio Eufrates, nessa região aqui, então. A cultura do trigo, então, ocupa lugar de destaque no cenário de produção mundial de grãos, devido principalmente ao amplo uso na alimentação humana. O Rio Grande do Sul, então, é responsável por 1/3 da produção brasileira, e o trigo, ao passar pela unidade moageira, ele vai poder ser transformado em 3 tipos de produtos. A farinha, que é a mais usada, né, que todas as indústrias e as residências utilizam para fabricação de pães, massas, biscoito, dentre outros. O farelo vai para alimentação animal, e o germe, né? O germe, então, é onde fica guardada a porção lipídica do grão de trigo, que é justamente o que vai, então, depois germinar, né, e formar uma nova planta. Esse germe, o valor comercial dele mais alto é quando a indústria farmacêutica faz uso dessa parte do grão.
Então, na região sul, que é onde nós estamos, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o maior produtor, o rendimento de grãos apresenta grande oscilação durante os anos de cultivo, né? Por quê? Porque a planta, ela é muito suscetível aos estresses, né, que podem ocorrer aí por fatores climáticos. Isso vai interferir diretamente na produtividade do trigo e também na qualidade tecnológica, né, da farinha obtida desses grãos. Aspectos botânicos, bem rápido, que vocês já devem ter visto isso nas outras disciplinas, a família das gramíneas, o gênero é o Triticum, e daí nós temos o Triticum aestivum, que é o que é a maior produção, e o Triticum durum, que é utilizado aí para massas alimentícias mais firmes. A raiz, então, pode ter até 1 metro de comprimento, situa-se nos primeiros 25 centímetros de solo. O caule é oco, cilíndrico, tem de 6 a 9 meritalos. As flores são hermafroditas, dentro de espiguetas, ao longo do raquis, que é o eixo central. O grão, então, tem uma cariópse, composta de uma semente, um pericarpo, um embrião e um endosperma. Onde ele pode ser cultivado, né? Então, nós temos aí condições propícias de solo e de clima, mais na região sul, né? Ele é classificado como trigo de inverno, aqui então de maio a julho, né? E o trigo de primavera, outono. Colheita e pós-colheita. Ciclo vegetativo, 120 dias. O grau de maturação, sinais, então, são as hastes e as folhas com coloração amarelo palha. Assim, né, que agora tá pronto quase para colher, né? Mais um tempinho aí. A gente já vê nas lavouras. Teor de umidade final, então, para a colheita é de 13% a 20%. Quanto mais próximo aqui do 13%, né, você já vai, depois o agricultor já facilita o armazenamento, que ele vai ser armazenado nos silos, numa umidade, então, em torno de 13%. A colheita é mecânica e a secagem, então, a 50 graus ela é realizada. E o armazenamento em silos, então, normalmente nós temos aqui na região silos verticais, onde eu tenho que ter controle da umidade, da temperatura, da aeração e a integridade do grão. Então, os contaminantes do trigo, tá? Classificação dos insetos, condições climáticas ótimas para os insetos, quais são os principais insetos, isso aí vocês já viram na disciplina de armazenamento, né, de matérias-primas de origem vegetal. Qual a importância, principais roedores, pássaros, né, quais os tipos de micro-organismos e os tipos de danos que podem causar nesse grão de trigo, alguns contaminantes físicos e químicos, os métodos de controle e quais são as medidas, então, de sanitização que se pode utilizar nos moinhos. Os moinhos, então, o ambiente é extremamente, tem que ser, né, seco. E não se utiliza água, então, para a higienização e sanitização do moedor, dos açores e tal, porque aí a gente teria incrustação aí da farinha, né? E vocês sabem que umidade e daí calor vai poder ocasionar o processo de gelatinização do amido. Então, a classificação comercial do grão de trigo, né? Essa instrução normativa é de 2010, instrução normativa número 38, é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Trigo, onde se diz o quê? Que entende-se por trigo
os grãos provenientes das espécies Triticum aestivum e Triticum durum, tá? E aí tem aqui, então, o caminho para vocês acessarem a normativa 38, que é onde aparece a classificação desse trigo. Ele é, então, classificado em grupos, classes e tipos, conforme o que está aí. Então, o grupo 1 é o trigo destinado diretamente à alimentação humana. E o do grupo 2 é o trigo destinado à moagem e a outras finalidades, né? Então, vai para farelo e para outras finalidades aí. O trigo do grupo 1, ele é classificado assim de acordo com os limites, né, máximos de tolerância de matérias estranhas e de impurezas. Então, eu tenho aqui matérias estranhas e impurezas nos tipos, né, do grupo 1, eu tenho o grupo 1, o 2 e o 3, e fora de tipo. Então, até 0,7% de matérias estranhas e impurezas, eu tenho tipo 3. Então, vocês podem ver que o trigo do grupo 1 de maior qualidade é aquele que tem o quê? Menor quantidade de matérias estranhas e impurezas, menor quantidade de grãos danificados por insetos, menor quantidade de grãos danificados pelo calor, mofados ou ardidos, e menor quantidade de trigo choco, né? Triguilho e partículas quebradas. Ou seja, eu aumento a quantidade de desuniformidades ou de contaminantes, digamos assim, esse trigo vai diminuindo a qualidade. O trigo do grupo 2, então, de acordo com a força do glúten, a estabilidade, o número de queda, tem essas classes aqui, tá? Então, essas aqui são os trigos destinados à moagem e outras finalidades. O trigo, então, ele é classificado, depois que é moído, então, se fazem as análises reológicas e físico-químicas, que vão nos dar o resultado dos parâmetros de como que essa farinha se apresenta. E aí, ele vai ser classificado como trigo melhorador, trigo do tipo pão, do tipo doméstico, do tipo básico, tá? Quem que determina isso é a força do glúten, a estabilidade desse trigo ao processo de mistura e moldagem e o número de queda, que é o quê? A quantidade que esse trigo tem de enzima alfa-amilase, tá? Então, nós já vamos ver daqui a pouco cada um desses parâmetros de qualidade. A classificação vai ocorrer utilizando essas três análises aí, que são análises reológicas. E aqui nós temos também, então, outras análises que são feitas para auxiliar nessa classificação. Uma muito importante é o pH, mas não é o pH ácido ou básico aqui, é o peso hectolítrico, que quer dizer o quê? Quanto o peso de 1000 grãos, né? Umidade, outro fator, materiais estranhos e impurezas, já falei, danificados, né, por insetos, essa parte aqui a gente já falou. Então, o que vai determinar bastante é o que? O peso hectolítrico são vários fatores juntos, né, mas o peso hectolítrico e o teor de proteína sempre vão nos dar o quê? Um resultado de que esse trigo é forte, se ele é médio ou se ele é fraco. Então, a importância do teor proteico, né, é porque o trigo é um cereal que tem na sua composição proteica, então, que varia aí de 12 a 13, 14%, dependendo da variedade, da proteína, né, desse trigo, que é formado por duas moléculas, a gliadina e a glutenina. Então,
são essas duas que formam, né, a proteína. E essas duas moléculas são as responsáveis pela característica que somente o trigo tem de ser extensível e de ser moldável. Tá? Então, depois nós já vamos ver o que quer dizer isso aí. Mas daí, por que isso é importante, né? Quando eu vou misturar a massa com água para fazer o pão, eu preciso dessa característica. Por quê? Porque o pão é um produto fermentado. Que essa massa vai precisar o quê? Ser extensível para comportar, né, essa produção de CO2 que acontece enquanto a massa de pão está crescendo, e ao mesmo tempo que depois ela consiga manter o formato e ser, durante o processo de forneamento, manter o pão naquela estrutura. Então, é isso que vai diferenciar uma farinha da outra. A farinha que tem um baixo teor de proteína, e o glúten é menos, né, gliadina e glutenina, já vai ser o quê? Uma farinha de trigo que vai ser utilizada para fazer bolo, para fazer biscoitos ou outros produtos que não precisam passar pelo processo fermentativo, tá? Então, aqui são mais alguns detalhes, e aqui nós vamos, então, para a estrutura do grão de trigo, né? Ele tem essa estrutura bem interessante, bem diferenciada, né, dos demais cereais. Aqui, então, nós temos o endosperma, que é onde está a maior parte da farinha, onde eu tenho a parte amilácea, né, que é o amido. Aqui nós temos o germe, que é onde fica, então, a parte lipídica, né, e essa parte aqui é o que vai germinar daí. O endosperma é em torno de 80% a 83% do grão. O pericarpo, que é essa parte aqui, né, que envolve, daí, nesse pericarpo tem várias camadas, né, que formam no todo aqui, digamos, a casca desse grão. E essa estrutura aqui, então, ela é altamente propícia aí à germinação e ao cultivo desse cereal. A farinha, então, ela vai ser extraída dessa parte aqui, se retira o germe na moagem, né, e a gente fica só com a parte aqui do endosperma. Qual é a diferença entre a farinha de trigo branca e a farinha de trigo integral? Na farinha de trigo branca, então, a gente retira essa parte só, praticamente, do endosperma. Na farinha de trigo integral, nós retiramos essa parte aqui, junto com o endosperma. Como que se faz isso? Pela regulagem na hora da moagem, tá? Então, você consegue retirar muito próximo aqui da casca. Por que é interessante, né, consumirmos a farinha de trigo integral? Porque nessa parte aqui, nós temos bastante quantidade de vitaminas, que daí vão junto para a farinha, que na farinha branca, totalmente branca, elas vão ficar de fora. Então, a composição, né, do grão de trigo de 7% a 18% pode variar o teor proteico. Mas eu nunca fiz análise de uma farinha de trigo que desse mais do que 14%, 15%. Sempre entre 13%, 14% e 15%, tá? Os principais, então, constituintes dessa proteína tem 12% albumina, 4% a globulina, 44% a gliadina e 40% a glutenina, tá? Então, desta proteína, que é um dos componentes desse grão, eu tenho 4 tipos diferentes de moléculas proteicas, né, que formam essa proteína.
Então, as principais, como eu já falei para vocês, que são as que dão extensibilidade à massa e resistência à extensão, parecem termos antagônicos, mas não é. A gliadina é aquela que deixa a massa espichar, 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 espichar. E a glutenina é aquela que traz essa massa de volta. Então, a quantidade e o balanço dessas duas aqui tem que ser muito, muito bem, né, estabelecido no grão de trigo. Quando o glúten, então, ele tem um valor inferior, se utiliza a farinha para biscoitos, massas alimentícias, produtos bolos, né, que não precisa tanto. Agora, para fazer o pão e outros produtos fermentados, eu preciso ter isso aqui muito bem estabelecido na farinha. Cinzas, então, de 1,5% a 2%, né, o que faz parte das cinzas, então, do trigo, fósforo, né, os minerais, fósforo, potássio, magnésio, cálcio, enxofre, ferro e galho. Os lipídios, a gente tem em torno de 2%, né, que está lá no germe desse trigo, constituídos por glicerídeos, né, fosfolipídios, esteróis e principalmente aqui o tocoferol. O tocoferol, vocês já sabem que é um excelente antioxidante, que está presente também nos óleos vegetais. Então, se eu extrair o óleo de trigo, eu extraio tocoferol daquela parte do germe. O trigo não é muito, né, utilizado para isso. A gente pode falar de outros óleos, né, vegetais. Umidade de 8% a 18%. Teor de carboidratos, então, 72%, tá? Então, o amido representa 90% desse total. 7% eu tenho aqui dentro, né, desses carboidratos, que é a celulose, e 3% os açúcares. E aqui que está a grande diferença. Quando a gente prova um produto que é do trigo, né, ele tem um sabor totalmente diferenciado. E essa característica somente esse cereal possui. Então, nossas papilas gustativas, quando a gente come um pão, quando a gente come um bolo, uma massa, a absorção e a maciez que tem, né, nos produtos originários aí do trigo, é algo que somente vai se sentir quando você faz essa ingestão desse cereal. É bem característico, né? E as vitaminas, então, vocês podem ver aqui, que nós temos as vitaminas do complexo B, né? Alguma coisa aqui da vitamina E, mas a maioria, então, são vitaminas do complexo B, muito saudáveis e muito necessárias para o nosso organismo. E as enzimas presentes, então, nós temos as enzimas chamadas enzimas diastásicas, tá? Que são a alfa-amilase e a beta-amilase. São as enzimas que quebram a molécula do amido, tá? A alfa-amilase, então, quebra as ligações alfa e a beta as ramificações, né? Agora, então, os produtos do trigo, tá? Essa resolução é de 2005, é o regulamento técnico, né, para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. Então, nós temos o amido de trigo, porque vai ser usado para alimentos, para a indústria de papel, mas dificilmente se vê, né, na formulação de outros produtos, a adição de amido de trigo. Normalmente, né, o maior, que mais é utilizado é o milho. Glúten, então, você pode separar o glúten desse trigo e aumentar o teor proteico e a força das massas de panificação. O germe é rico em vitamina E, pode suplementar dietas. Você compra também o germe de trigo, né? Farelo de trigo é rico em fibras, cereais matinais, barras de cereais é utilizado. Flocos de trigo, rico em fibras, né? Trigo para quibe,
malte de trigo, farinha de trigo, então, é que é a maior utilização. Ontem, lá no curso de esse congresso, né, o presidente da Abitrico colocou um dado que ainda é a mesma coisa, né, nós importamos 47% da farinha de trigo brasileira, que é consumida no Brasil, é importada da Argentina. Nós estamos produzindo 42% do trigo consumido no Brasil e 11% vem aí de outros países, tá? Então, o maior benefício do trigo, então, é a farinha, né? Então, a farinha é utilizada aí para segmentos de consumo, macarrão, uso doméstico, panificação, biscoito, pouquinho utilizado em fármacos e em cola, e 25% é utilizado, então, para alimentação animal. E agora a gente vai ver, então, as operações, né? Como que funciona, então, para a produção dessa farinha de trigo. A etapa 1 é a recepção e armazenamento. Isso ocorre, então, para depois realizar a moagem. Então, esse trigo é recebido, pesado, ocorre uma limpeza preliminar. Então, tem que separar, né, se tem poeira, se tem galho, se tem pedra. Então, normalmente é uma separação mais grosseira, né? Aí ele é seco e misturado. Aí depois é a segunda separação, né? Uma limpeza que tem que ser feita mais aprofundada. Que daí pode ser feita, então, de duas formas, com propriedades magnéticas, né? Que aí são o quê? Peneiras grandes, né? Com ímãs que separam, né? O que tiver de contaminantes físicos lá. Ou também se pode utilizar propriedades geométricas, né? O tamanho, separar pelo tamanho desse grão. Aí, a densidade pode se utilizar para fazer essa limpeza, propriedades aerodinâmicas, como que ele se comporta, né? Como que esse trigo, ele aparece lá quando o caminhão é descarregado. Aí se faz, então, um condicionamento. Para moer, eu tenho que molhar um pouco esse grão, né? Porque a 13% de umidade não vai moer. E aí se faz uma primeira moagem, uma quebra em rolos corrugados. Depois vocês já vão ver os equipamentos. Daí faz um peneiramento nos essa palavrinha aí, plancisters. Purificação, então, nos saçores. Depois vem uma segunda moagem, que é para reduzir essa farinha, né? Reduzir as partículas, o tamanho das partículas. Faça uma segunda peneiragem, e daí no final aqui se utiliza, então, os branqueadores de farinha, a fortificação da farinha com ferro e ácido fólico. Essa farinha de trigo vai para a embalagem e vai para a maturação enzimática. E aí o período é variável, depende de quanto de alfa-amilase tem, né? E como que tem que fazer essa maturação. Só vou fechar a porta aqui um pouquinho. Então, esse aqui é um limpador preliminar, né? Onde entra aqui o trigo, né? E ocorre, então, aqui separa, né? O que é sujidade, o que não é o trigo, dos demais
são peneiras aqui onde vai passar, né, e o trigo vai seguir o caminho aqui, no 9 aqui, né. No 1 lá é o vento. Oi? No 1 lá vai passar um vento na imagem anterior. Isso aí. Entra, no 1 passa um vento, Sempre daí é por... tira a caixinha, daí no 2 começa a peneirar. Aí a peneira Isso aí, grande e a aqui peneira é pequena. peneira já, Então, o moinho, não sei se vocês conheceram algum moinho já, se fizeram a visita no armazenamento ou não, com a Glaciela, não? Nós fizemos uma visita, mas não era de soja, daí não é muito barulho para escutar lá dentro. Eu tive a oportunidade de trabalhar fiz um estágio, e daí o cara trabalhava com milho. Aí acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Primeiro é o vento, passa no É, vento, aí no 2 ele tira ali a parte, vamos dizer, se tem alguma coisa mais grossa, né? isso, O trigo cai ali, o trigo passa do 2 para o 3, e o que é grande, sujeira grande, fica cai no aqui, retido no 2, né? E no 3 daí cai isso, a sujeira pequena. Daí o trigo vai para o 8, o 11 toca de volta para cima e daí já vai para isso aí. moagem, acho que é. Então, daí, esse limpador, e assim, ó, a gente é tudo automatizado, né, os moinhos, a não ser que tenha aqui na região que eu conheço, tem um moinho artesanal ainda que moe farinha de milho, tá? Até seria interessante vocês irem visitar, mas daí é da forma artesanal, né? Onde a roda é movida ainda a água e tal, bem artesanal. Agora, os demais é todo automatizado e ele normalmente é na vertical, tá? Então, eles são altos, né? Tem 4 andares normalmente, e aí se faz a moagem, né? De uma forma que essas áreas, esses andares são interdependentes. E como o Andrew falou, tem muito barulho mesmo, porque os sassores, né, e as peneiras, os sassores, os plancisters, eles todos trabalham com movimentação mecânica. E imagina as tubulações com ar também, de subida e descida, né, do ar e do trigo, é tudo muito barulhento. Aqui a gente tem um separador eletromagnético, tipo correia giratória, né? Então, aqui, ó, tem ó, um ímã, né? Aqui passa o trigo, e aqui, então, se tem parafuso, se tem, né, qualquer coisa que solta, o próprio moinho pode soltar peças, né? Que acontece bastante, malha de ferro, que vier assim, né, que tá às vezes na lavoura também, no processo de colheita, aí esse separador eletromagnético aqui, ele faz isso aí, e tem que fazer mesmo, porque se passar alguma coisa, né, de ferro, ou mesmo de inox, o que for, entra no moedor, né, ele estraga, embucha o moinho, vamos dizer assim, né, e aí para você limpar, parar, reparar, trocar, né, a manutenção é bastante alta, assim, né, e você parar um moinho de funcionar é bem difícil, assim, tem que tomar toda a precaução para não acontecer isso, né. Então, aqui é um separador de discos, ó, tá, que é feito por comprimento, então aqui, ó, vocês veem que o grãozinho fica assim, daí passa para um lado, o outro que fica em pé vai passar para o outro lado. Então, ocorre já essa separação pelo tamanho. Aqui a roda giratória, né, desses discos. E aqui os rolos de moagem, tá? O rolo de moagem pode ser um rolo liso, que é o que aparece aqui, ó. Ou também ele pode ser um rolo de moagem corrugado, tá? E sempre aqui, ó, eles vão fazer um movimento em sentido contrário, né? E o grão vai passar no meio aqui, ó. Então, um gira para um lado, outro gira para o outro. E ele vai fazer esse movimento aqui, e a moagem, ele vai passando ali, dessa forma ele é
então moído. Os rolos lisos, eles vão resultar, assim, ó, em menos abertura da estrutura desse trigo, tá? Os corrugados, eles já podem abrir mais, né? Então, tudo depende de quando foi feito o projeto do moinho, no que se estava pensando, né? A farinha de maior qualidade, ela sempre vai dar quando se faz a moagem nos rolos lisos. Então, aqui dentro dessas caixas grandes aqui, ó, tudo, então esse aqui é um andar do moinho, né? Aonde estão, então, os rolos estão aqui, ó, nessa parte interna, o trigo desce, né, vem de cima, passa nesses rolos, então, e daqui ele já segue para o andar de baixo do moinho vertical. Aqui, então aqui ela, vamos dizer, né, estava na parte de cima, que é o outro andar do moinho. Os plancisters, ai, que palavrinha, plancisters, eles fazem, então, recebem esse grão já moído, então, nos rolos lá de cima, e eles fazem um movimento vibratório aí para ir separando, né, a granulometragem desse trigo, dessa farinha aí. Os sasores, então, são essa parte aqui que puxa essa farinha lá para cima, tá? Sugam a farinha, tá? Nós teríamos que fazer uma visita para vocês verem bem certinho o processo, e depois daí vai para embalagem e para maturação enzimática. A fortificação da farinha, então, de trigo, ela entrou em vigor no Brasil em 2002, tá? E só não precisa fazer a fortificação das farinhas de milho, né? Isso é opcional, né? Mas a farinha de trigo, ela é obrigatório. Mas daí, então, os moinhos também, já quem moe e fortifica o trigo, começaram a fazer também na farinha de milho. Por que isso, né, gente? Porque nós, brasileiros, temos o quê? Baixa absorção de ferro, de um modo geral, e também do ácido fólico. O ácido fólico é muito importante na formação do nosso DNA, está envolvido na formação da nossa medula, né? E, então, a fortificação com o ácido fólico é de 150 microgramas para cada 100 gramas de farinha. E a finalidade é o quê? Recompor para o nosso metabolismo o ácido fólico. Porque o ácido fólico ele está presente aí em vegetais verdes, né? Mas numa concentração de traços. Então, nós não conseguimos ingerir o mínimo, né, do ácido fólico só pela nossa alimentação. Então, como a farinha de trigo ela recebe bem essa fortificação, porque não se percebe nem o desenvolvimento de cor e nem de sabor diferente, se optou por utilizar, então, a farinha de trigo como o recipiente, né, dessa vitamina. Também a mesma relação com o ferro, tá? O ferro, então, no formato de sulfato ferroso, se utiliza 4,2 miligramas para cada 100 gramas de farinha. Então, nós consumindo o trigo, a farinha de trigo, nós vamos ter aí as quantidades do mineral ferro e da vitamina B12, né, requeridas diariamente aí que precisa para o nosso organismo satisfeitas.
Então, depois lá daquela parte dos sensores, vem para a embalagem, né? As embalagens, daí, se utiliza os bags grandes, né? E você pode ter daí os sacos de 25 quilos, de 50, ou os de 5 quilos, depende para onde que vai e qual mercado que se vai atender. Quando esse trigo chegou lá no moinho para fazer a farinha, o laboratório pega o quê? Uma parte desse trigo, faz uma moagem num moinho experimental de bancada de laboratório e faz as análises físico-químicas e reológicas para saber que tipo de farinha vai originar aquele trigo que chegou lá, tá? Então, quem administra o moinho, de posse dos resultados dessas análises, vai saber que aquele trigo daquele caminhão serve para panificação, ou serve para bolo, ou serve para isso, né? Já se faz essa pré-classificação antes da moagem. Para depois fazer o quê? Misturar com outras farinhas para fazer os mix, então, destinados a padarias, por exemplo, e né, para padaria para fazer bolo, né? Para padaria para fazer pão. Farinha do tipo 1, farinha do tipo 2, né? Farinha integral. Então, isso já é pré-estabelecido antes do processo de moagem, já se sabe isso. E aí depois, então, se armazena e faz essas misturas, tá? Moinhos hoje sempre devem ter esse controle muito bem estabelecido, né? Para depois destinar, então, a farinha correta para o destino correto. Então, a farinha de trigo é o produto elaborado, né, da moagem e fortificada. E farinha de trigo integral, então, vai ter o produto da moagem do trigo, né? E se utiliza aquela partezinha, então, que no de trigo branca, né? Vamos dizer assim, não tem. E aqui, então, na de trigo integral, tu pode ou não ter o germe junto, né? Então, aqui a classificação da farinha daí, de tipo 1 e tipo 2. Teor de cinzas, 0,8. Quanto mais cinzas eu tenho mais partes da casca junto. Então, aqui o tipo 2 é de 1,4%, tá? Porque é na casca, próximo da casca ali, que eu tenho esses minerais que eu citei para vocês antes, tá? A granulometria, então, e o integral 2,5. Então, ó, a diferença, né? O integral tem uma quantidade maior aí da camada de aleurônio. E aqui a granulometria do tipo 1 e 2, 95% deve passar por uma peneira com abertura de malha de 250 micrômetros. E aqui não tem. Teor de proteína, 7,5%, 8%. Isso aqui em base seca, tá, gente? Em base úmida vai para os 13%. Acidez dos ácidos graxos ou quanto de lipídios que eu tenho ali, né? Acidez graxa em miligramas, né? De 100 miligramas de hidróxido de potássio na análise de acidez por 100 gramas do produto. E a umidade no máximo de 15%. Propriedades da farinha, então, em função do grau de extração. O grau de extração, então, representa a porcentagem de farinha que está sendo produzida como farinha em relação ao trigo total. Então, quanto mais eu aumento o grau de extração, eu aumento o teor de cinzas, tá? Então, naquela dobra ali, naquela abertura que dá no grão, mais eu consigo raspar, né, e tirar
aquela parte mais na capa de aleurona, a parte mais externa do grão. Então, sempre essa relação, né? O grau de extração de 100%, eu vou ter 2% de cinzas. Então, o grau de extração aqui de 100%, eu tenho 12% de proteínas, 2,4% de lipídios, 64% de amido, de carboidrato, e 2% de fibra. Se o meu grau de extração é de 72%, eu tenho 11% de proteína, 1% de lipídio, porque daí aqui também não vai o germe, 72% de carboidrato e 0,1% da fibra, né? Que se reverte aí também nessa parte mais externa do grão. E agora a qualidade, então, dessa farinha de trigo, né? Qualidade e quantidade de proteína. Capacidade de absorção de água. Prof, Oi? qual que é o grau de extração que as tritículas trabalham, mais ou menos? Como? Qual que é o grau de extração que as cooperativas, por exemplo, a Cotricampo, trabalha? Eles vão até os 100% ou não chega a isso? Eles trabalham aqui, ó. Mais 80, ou menos 85. 80, 85. E o que sobra daí vai para a ração. Isso aí. Depois, no final da aula, aí eu tenho uma coisa para contar, para dar umas risadas com vocês. Deixa eu abrir um parênteses agora que me perdi. Eu já vou contar agora, eu acho, mas depois aí você não grava a aula, eu fico contando umas coisas que não deve, e daí você foi. Não, vou contar depois. Da farinha da Gosicampo. Tá, vamos lá. Elementos de qualidade, então. Qualidade e quantidade da proteína, eu já falei. Capacidade de absorção de água, que tem que ser alta, né? Porque eu só vou fazer pão se essa farinha absorver água. Viscosidade dessa farinha, teor de cinzas e a cor, tá? Outra coisa, quanto mais cinzas tem, vai fazer o quê? A cor vai ficar mais pro integral. Isso a gente vê, né, a olho nu, não precisa fazer análise nenhuma, mas tem um colorímetro que é usado, então, para classificar a farinha de acordo com a cor. Então, sempre assim, quanto maior o grau de extração, mais cinzas, mais fibras, eu tenho uma cor diferenciada. O meu pão também não vai ser branquinho, né? O meu pão já vai ser pão integral, tá? Aqui, então, os métodos analíticos, né? A granulometria, aí, então, isso vai ser por, né, as peneiras padronizadas, então, é o que é a granulometria? Como que o tamanho do, né, da farinha, farelo e tal, então, eu classifico em peneiras. Acidez graxa, então, é a mesma coisa que o método lá que nós fizemos para medir a acidez, né, dos produtos, só que aqui modifica um pouquinho, tá? O método é titulométrico também, se faz uma titulação e se quantifica a acidez graxa. Umidade é o método, aquele da estufa que vocês já aprenderam, por gravimetria, só que ao invés de utilizar 105 graus para fazer, se utiliza 130. Cinzas é o método que vocês viram também na bromatologia, coloca na mufla, 550 graus, né? E queima, incinera, depois pesa, faz por diferença. Proteína, o mesmo método Kildall, tá? Que é aquele método, então, que faz a hidrólise da farinha de trigo, então, com o ácido sulfúrico, você coloca lá o catalisador, depois neutraliza,
faz a destilação no equipamento e tal. Não lembro se eu cheguei a fazer toda essa aula prática com a turma de vocês, Andrew, eu acho que não, né? Proteína, acho que não, pelo que eu me lembro. Proteína não, foi com a outra turma, então, do semestre passado. Nós não tínhamos ainda instalado, não tinha o catalisador, né? Uma das turmas eu sei que eu fiz a proteína, mesma coisa daí, tá? Para alimentos, água e alimentos. E também se pode utilizar o NIR, né? Que é a reflectância no infravermelho. Então, é um equipamento que se faz uma curva e depois você consegue quantificar a proteína das farinhas de trigo utilizando esse método, que é o método que vocês utilizaram no trabalho aí do trigo, né? E, então, para saber... Então, essas aqui são as análises físico-químicas, tá? Aqui, então, são as análises reológicas. O que me dá a classificação da farinha? Estas análises e estas. Das análises reológicas, então, nada mais são do que você pegar, fazer uma massa com aquela farinha que você acabou de moer e ver como que ela se comporta nos parâmetros espichar e resistir ao espichamento, né? Vamos dizer de forma bem coloquial, assim, né? Para isso, então, nós temos os equipamentos que são utilizados. Nós temos o extensógrafo, o farinógrafo e o alveógrafo, tá? Esses 3 tipos de equipamentos aí foram, então, desenvolvidos na Alemanha e patenteados, né, na Alemanha, da marca Brabender. Então, se for comprar aqui no Brasil, ou na Índia, ou no Paquistão, ou no Havaí, os equipamentos para fazer essas análises são esses, tá? Então, o farinógrafo é o quê? É o equipamento onde se vai fazer um mini pãozinho, uma mini massa, não é pão porque não vai ao fermento. Se pega 100 gramas de farinha, você coloca aqui nessa caixinha. Aqui, ó, vocês estão vendo que é tipo uma bureta, né? E é uma bureta, só que ela tem aqui esse negócio redondinho aqui, que é o que diferencia dessa normal do laboratório. Aqui, assim, a gente faz uma solução salina, tá? 2% de sal em água. Aqui, então, coloca-se 100 gramas da farinha. Você calcula primeiro a umidade que tá essa farinha. Faz lá na estufa análise, tá? Tantos por cento. Deu 13% a umidade. E aí se faz um cálculo para ver quanta solução salina se coloca aqui, né? Então, faz o cálculo lá, tem que adicionar tantos ml de solução salina. Pega essa bureta e coloca aqui. E o equipamento daí você liga ele vai fazendo a mistura dessa farinha e a gente manualmente vai colocando a quantidade dessa solução salina nessa farinha. Nesse momento, daí ocorre o quê? A formação dessa massa, tá? E, acoplado a isso, enquanto vai fazendo essa elaboração dessa massa, ele vai gerando um gráfico aqui, ó, tá? E esse gráfico vai me dizer o quê? Se essa farinha, ela resiste bem a esse processo de mistura ou não, e quanto tempo ela fica, né, resistindo bem ao processo de mistura. Os 3 farinogramas típicos que saem são esses aqui, tá? Então, esse de cima é uma farinha, ó, que quando começa o processo de mistura lá dentro, ela vai bem, ó.
Ó, vai, essa aqui é é até atingir 500 unidades Brabender, né, que o gráfico sobe. Isso aqui é do próprio, quem desenvolveu o equipamento criou essa unidade também. Então, logo que começa a mistura, o gráfico vai subindo. E aqui, ó, ela vai ficar tanto tempo sendo misturada lá e vai aguentar o quê? Esse processo de mistura. Tá? Por que essa aqui é usada para massas, então? Porque eu quero uma farinha de trigo que suporte bem a mistura e que fique firme, né? Para quando botar na panela não desmanchar. Porque depois tu ainda vai cozinhar essa massa, né? Então, se você pega essa farinha aqui, por exemplo, né? Que tá aqui de panificação, e depois você vai cozinhar ainda, ela vai, né? Vai sair o amido para dentro da água, coisa que a gente não deseja, né? Quando vai cozinhar uma massa. A farinha de biscoitos, olha aqui, ó, como ela é diferente, né? No processo inicial aqui de mistura, ó, ela já é uma farinha que não vai tão bem, ó, porque aqui ela levantou aqui na massa bem firme até chegar às 500 unidades. A de biscoito, ela não levantou tão firme, ela já foi mais pro lado de cá, né? Aí, olhem aqui, ó, o tempo que ela permaneceu, né, firme na mistura. Vejam a diferença entre esse valor e esse valor aqui, ó. Se olhar aqui, né? Ou seja, ela resiste à mistura e logo ela cai. Ou seja, o glúten dela não é firme, né? Então, é utilizada aí para fazer os biscoitos. Biscoitos, bolacha Maria, bolacha recheada, né? Não as bolachas, né? Que existe uma diferença também entre bolacha e biscoito, né? O biscoito é não fermentado, bolacha tem fermentação, tá? E a de panificação, ó, ela levanta não tão firme, porque se levantasse tão firme aqui, daí ela não permitiria depois o crescimento da massa durante a fermentação. Ela levanta mais ou menos parecida com a do biscoito, mas olha aqui, ó, mantém, né, aguenta, né, o processo de mistura, o tempo que a de massas aguenta, e depois ela tem uma leve queda. Então, essa farinha aqui é usada para panificação. Por que não é usada para massas? Porque senão, na hora de fornear, ela não permite aquele crescimento, né? A extensibilidade. Então, ela tem que ter essa queda aqui depois, né, do tempo da linha de 500 aqui. Então, aqui eu vou fazer pão. O farinograma, então, vai me dar essas 3 respostas, né? E aí eu vou sempre comparar, toda vez que eu fizer a análise, com um desses 3 parâmetros aqui. O extensograma, ele complementa o farinograma, tá? Também, então, é unidades Brabender, tal. Daí, então, eu fiz aquela massa aqui, né? Dessa massa que eu fiz aqui com a farinha e a solução salina, eu divido essa massa em 2 partes, em 2 bolas iguais, tá? E essas bolas eu coloco aqui, tem uma gavetinha aqui que eu deixo elas ali repousando um tempo, que eu agora não lembro especificamente, acho que são 30 minutos. E aí eu passo para esse equipamento aqui. Aqui assim, eu não sei se vai dar para vocês verem, tem um gancho, ó. Esse equipamento vai fazer o quê? Vai medir o quanto essa massa vai suportar a extensão, tá? Então, essa parte aqui do equipamento, ele vai para baixo e a massa vai aqui tem um negocinho que fecha, que passa no meio dessa massa e espicha ela até onde conseguir, tá? Vai até lá embaixo.
Quando ela rompe, aí é o pico do gráfico aqui. Então, a farinha que vai se utilizar para massas, ela vai longe, ó, o pico, né? Você vai espichar, por quê? Porque ela é firme. Então, ela vai romper bem mais aqui embaixo. Para panificação, vai ser intermediária, vai espichar, mas vai romper antes, né? Daí eu tenho, ela resiste bem, vai espicha e rompe, e daí termina aqui, né? E de biscoitos, como ela é muito extensível, uma farinha, digamos assim, mais mole, né? Você vai espichar, né? E ela vai até lá embaixo, até romper, né? E aí, então, com isso aqui, eu tenho o quê? Os resultados do quê? De extensibilidade e de aqui resistência, né? A mistura. E aqui, extensibilidade. Certo, gente? E ainda daí eu tenho o quê? O que acontece se eu... Oi? Desculpa interromper, Fê. O que acontece se eu fazer um pão com a farinha de biscoito? O que acontece se eu for fazer um pão com a farinha de biscoito? Eu vou, então, misturar, você já vai ver na hora de fazer o pão que vai ficar uma massa mole, sabe? Aí tu põe para crescer, mas tipo assim, ele não vai conseguir nem formar direito o CO2 ali. Quer dizer, fermentar vai, mas não vai crescer, o pão não cresce. É como se eu fosse tentar fazer um pão e fizesse tivesse no final ali uma massa um pouquinho mais firme do que uma massa de bolo. Entende? Então, daí vai para o tipo forno, quando vai ela fazer vai pão no assar, mas não inverno. vai desmaiar depois, entendeu? É O tipo quando termo, vai né, fazer pão no comum a gente inverno que fala não cresce. desmaia. Hã? É tipo quando vai fazer pão no inverno que não cresce de jeito nenhum. Só escutando. No inverno ele não cresce, daí são fatores assim, ó, a temperatura é muito importante para a levedura fazer a fermentação, mas eu tenho que ter uma farinha que resista a isso, por isso que tem que ter uma extensibilidade boa, mas uma resistência e extensão também. Por quê? Porque esse pão eu vou misturar, aí eu vou fermentar, depois eu vou misturar de novo, aí eu vou moldar e aí eu vou assar. Entende? Eu mexo bastante com essa massa. Então, se a minha farinha não é boa de glúten, né? Não tem essa quantidade necessária, ela é muito extensível, ela não aguenta manipular, né, tantas vezes mecanicamente esse processo e daí ir para o forneamento e tá ainda com aquele aspecto que a gente deseja, né, que é as bolhas, né, dentro aí do miolo do pão tem que ser uniformes. Ninguém quer comer um pão desmaiado, né? Que se eu utilizar a farinha de biscoito vai ficar daquele jeito, né? Se eu utilizar a farinha para massa vai ficar aquele pão solado, ele fica muito firme, também não é de qualidade. Então, por isso que determinar isso no controle de qualidade do moinho, direcionar as farinhas para os lugares certos, né? Vai ser o quê? As pessoas vão consumir aquele trigo, aquela farinha e vai dar certo, né? Os produtos vão dar certo. E uma vez que o moinho entrega a farinha de má qualidade, põe na embalagem que é de tipo 1 e para isso, para aquilo, e não é o que está lá dentro, dificilmente o consumidor vai voltar a consumir aquela farinha daquela marca, tá? Então, isso a gente diz no mercado que é se estragar, né? Então, isso já vi muito moinho fechar em função dessa questão. Não adianta fazer isso, porque na hora que a dona de casa for fazer o pão, o bolo, o pão ou o bolo é a mesma coisa eu fazer um bolo com a farinha tipo pão. O bolo fica muito pesado, fica duro, fica firme, também não é certo, né?
E o alveograma, então, que é esse equipamento aqui da Chopin, faz o 2 em 1, tá? O que eu teria que eu faço no extensógrafo e no farinógrafo, eu faço aqui nesse equipamento chamado alveógrafo, tá? Então, aqui vai a solução salina, 2%. Aqui é onde eu faço a massa, tá? Aqui eu vou utilizar menos farinha, eu uso menos quantidade. No outro lá usava 100 gramas, aqui, se eu não me engano, são 20 gramas, 30 gramas, eu não lembro bem certo. E daí, então, o processo é o mesmo, né? Larga a solução salina, que faz o processo de mistura dessa farinha, e no fim daí se faz o que? Umas mini bolachinhas, tá? Tipo o tamanho de uma bolacha Maria, com essa massa, você retira ela desse compartimento aqui onde ela foi misturada, aí tem um rolinho para espichar essa massa em cima de um suportezinho assim de inox, e você tem um cilindrinho que você corta essas bolachinhas, e essa massa fininha é colocada aqui, ó, onde tá aparecendo, né? Essa parte, você abre isso aqui, põe essa bolachinha e o equipamento, você liga o equipamento que ele vai insuflar ar e vai formar essa bolha. No momento que essa bolha estoura, ele registra no gráfico, tá? Então, esse aqui é mais moderno, esse equipamento. E aqui fica registrado, então, a relação entre o P e o L, tá? Aqui, então, é a média, né, do processo de mistura e o pico na hora que se rompe, então, essa bola aqui. E aí se faz alguns cálculos, né, para saber, então, essa classificação da farinha, que sai nesse equipamento só. O que é, assim, que a legislação nos traz, né? Se o moinho tiver esse equipamento aqui para fazer o controle de qualidade diário, tá ok. Não precisa os outros dois, o farinógrafo e o extensógrafo, mas o ideal é fazer as outras duas análises e essa aqui complementar, tá? Mas aí depende que moinho que é, né? Como que é esse laboratório, como é que tem, qual é o controle que eles têm ali. Aí mais uma análise que se faz, então, é quantificar quanto de alfa-amilase tem, né, nessa farinha de trigo, que são, então, as enzimas diastásicas. E aí, então, tem que ter o Fallin number. Fallin number faz, então, a quantificação e a classificação da farinha com relação à enzima alfa-amilase. Então, aqui está uma figurinha do processo, né? Você faz, você coloca aqui dentro desse tubo uma quantidade de farinha, aí é colocada a água, né, que está mostrando aqui. Essa água é misturada nesse tubo, né? Esse tubo tem que ser agitado, então, depois que é colocada a água, o tubo é agitado 30 vezes, de forma manual mesmo. E aí ele é colocado dentro do Fallin number. Aqui é um banho-maria, tá, gente? Então, você coloca esse tubo com a água e a farinha diluída, e esse tubo entra aqui, e aqui dentro tem um banho-maria que vai a 100 graus, né? O que ocorre quando eu coloco essa farinha com água aí diluída? Ocorre o processo de gelatinização, ou seja, o processo de quebra, né, das moléculas do amido que estão presentes dentro da farinha de trigo. Né? A cola de farinha de trigo, né, para colar as coisas quando terminava a cola tenaz.
Só que aí aqui o que que acontece? Essa parte aqui do equipamento, ela fica fazendo um movimento para cima e para baixo, né? Para cima e para baixo, para cima e para baixo, durante um determinado tempo. Qual que é a relação que o equipamento dá? Se eu tenho alta quantidade de enzima alfa-amilase, que quebra o amido, então, quando esse suporte aqui ele solta, faz um movimento, daí o equipamento deixa essa partezinha dessa vareta aí de inox, vamos dizer assim, suspensa no ar aqui. Se eu tenho bastante alfa-amilase nessa minha amostra de farinha, essa haste ela vai descer de forma mais rápida. Por quê? Porque a alfa-amilase quebrou as moléculas de amido e deixou, então, essa solução da farinha de trigo com a água mais mole, mais liquefeita, tá? Se eu tenho pouca alfa-amilase, uma quantidade menor, aí quando essa haste é suspensa aqui nesse equipamento, ela vai descer de forma mais lenta, tá? E isso, então, é calculado e mostrado em números, tá? Então, e a classificação é assim, até 250. Em 250, eu tenho a farinha ideal. Acima disso, eu tenho a farinha mais firme, né? E abaixo essa aqui, então, fica o pão nessa forma aí, tá? Então, 250, o Falling Number é o ideal. E ainda tem, se quiser fazer, tem um equipamento que faz a quantificação do glúten também, mas ele é um equipamento que é, vamos dizer assim, ele auxilia, ele é algo a mais que você pode ter lá no laboratório para fazer, né? Então, se eu tenho muita alfa-amilase aqui, gente, o que vai acontecer? Vai quebrar muito o amido na hora de fazer a fermentação, né? E aí o pão vai ficar assim depois do fornamento, cheio de buracos, né? Que a gente não deseja isso. E aqui, então, o pão ideal, tá? Porque no processo, então, de elaboração do pão, eu tenho que fazer a fermentação. Quem faz a fermentação é a levedura. A levedura pega o quê? O carboidrato para fazer a fermentação, né? Esse carboidrato vem da onde? Do amido de trigo, né? Aí, se eu tenho muita enzima alfa-amilase, eu vou ter muito açúcar disponível, então vai ter muita fermentação. E aí o pão fica dessa forma. Se eu tiver a quantidade ideal, ele fica perfeito. E se eu tiver pouca quantidade, aí eu tenho um pão que não é tão ruim, mas que não é o ideal. Certo? Certo. Fê, tem alguma relação entre os fatores ali? Tipo, se a minha farinha para massa, ela tem esse valor ali de Falling Number de 400? Pode ser mais ou menos isso? Aí assim, ó, normalmente você tem que equilibrar isso, porque vem trigo, né, que tem alta quantidade de enzima. Depende assim, ó, se você colhe ele, ele tá um pouco úmido ainda, sabe? Depende como que tá o clima, ou como que você armazenou. Se você não secar bem, a alfa-amilase, ela vai estar lá, né? Ela é um organismo vivo, é uma enzima, então ela vai atuar mais. Então, você tem que sempre, tanto faz, se é para pão, se é para bolo ou para biscoito, o que for fazer, tem que estar equilibrado, né? Porque nos outros produtos também, se você tiver demais, ele vai dar problema na hora de você concluir, né? Fazer as bolachas, por exemplo. Então, esse parâmetro do Falling Number, ele é o mais usado, assim, né? Para se definir aonde que eu vou colocar essa farinha.
vamos dizer assim, né? Às vezes o farinógrafo, ele dá uma sinalização, o extensógrafo a mesma, né? E o alveógrafo complementa. Aí você vai avaliar o teor proteico ainda, e, vamos dizer assim, a decisão final, muitas vezes, é o Falling Number que dá, né? Vamos usar a farinha para isso, vamos mandar a farinha para aquilo, né? E nessa classificação. Então, eu diria assim, o que não pode faltar em nenhum moinho é o alveógrafo e o Falling Number. E o determinador de proteína. Se você tem isso aí, então você, né, e umidade, cinzas, né, que isso aí é o básico que tem que ter um controle de qualidade. Com isso aí você já consegue trabalhar bem. Né? Isso tem tudo especificado bem certinho naquela normativa daí. Só deixa eu botar o fone aqui, porque ou eu não te escuto. Pode falar, fala de novo? Isso tem tudo especificado naquela normativa daí. Na normativa, é. Certo? Agora, então... Em relação àquele... O trigo melhorador, o que ele tem de diferente nesses fatores ali em relação ao trigo normal? O trigo melhorador, ele tem maior teor de proteína, tá? Do que o normal, e tem a gliadina e a glutenina, tá? Naquelas quantidades lá. E o teor de alfa-amilase nos 250. Digamos assim, o melhorador é o trigo perfeito, que vai ser utilizado para fazer a mistura com os outros que não são tão bons, tá? Esse é o trigo melhorador sem adição de aditivos de nada. Né? Agora, quando eu faço as misturas, né, para assim os produtos, aí eu coloco aditivos que são melhoradores na farinha, tá? Quais que são eles? O ácido ascórbico, que é a vitamina C, mas que não é usada porque é muito cara. A azodicarbonamida, que é proibida, né? E o azodicarbonamida, que ainda pode se utilizar, e o bromato de potássio, que está proibido. O que eles fazem, né? Que melhoram. Se eu tenho lá uma farinha que tem X de proteína e tem a gliadina e a glutenina. Eles são componentes oxidantes, tá? Que quando a gliadina e a glutenina fazem a ponte de sulfeto, né? Que é a ligação covalente que forma o glúten, o ácido, qualquer um desses três, promove o quê? Que essa ponte de sulfeto que ocorre ali seja mais forte, tá? Porque são fatores oxidantes da farinha, tá? E aí, então, como essas pontes de sulfeto ficam mais fortes, porque eu tenho um agente oxidante junto, esse glúten, quando a massa cresce, o CO2 não rompe essa rede de glúten, porque a ligação, além de já ser forte, com esses melhoradores de farinha, ela fica mais forte ainda, tá? E daí, então, quando o pão tem que... a rede de glúten, na verdade, é aquela parte de cima, né? Tem que, depois que o pão cresceu, durante o forneamento, não pode deixar o CO2 escapar. Porque senão o que acontece? Aquele buraco, pode até ter um buraco no meio do pão, e a massa o pão não se forma, né, adequadamente. Então, esses são os melhoradores de farinha, né? Isso eu posso ter um trigo que já tem essas propriedades melhores, ou então eu uso esses compostos que são químicos, né? Os moinhos usam os melhoradores, tá?
O bromato de potássio foi proibido porque ele é uma substância cancerígena. Mas a azodicarbonamida faz isso e a vitamina C também. Vitamina C não compensa utilizar porque é muito cara, né? Então, eles utilizam a azodicarbonamida para fazer daí a farinha melhoradora, vamos dizer assim. O ácido fólico e o sulfato ferroso são bem baratos, então a fortificação ela é bem insignificante do ponto de vista econômico, né, para se colocar aí no trigo. Então, essa parte é bem tranquila, né? Eu acho que é isso, gente, que eu hoje posso passar para vocês. Eu acho que fica muito eu ficar dando mais aula de biscoitos daí, né? E eu tenho assim, ó, eu vou gravar a aula de biscoitos e colocar lá, e aí vocês assistem, então, num período fora, né, da aula síncrona. Eu vou fazer uma aula de panificação aqui em casa, né, mostrando para vocês daí também a utilização de cereais e outros grãos aí que tenham propriedades benéficas, funcionais, que daí a gente entra na qualidade aí de proteína, qualidade de lipídios de outras fontes, né? Quando você fala em linhaça, gergelim, a própria chia, várias, né? Vários cereais, quinoa, que tem propriedades aí de vitaminas, compostos funcionais bastante interessantes. Que o pão, os bolos, biscoitos recebem bem, né? A incorporação desses outros cereais e grãos aí. Então, é tão consumido por quê? Porque é fácil de você incorporar. A farinha de trigo aceita muito bem, né? Esse tipo de desenvolvimento de produtos mais saudáveis, do ponto de vista nutricional, de absorção de nutrientes. Então, é muito bom trabalhar com o trigo, né? E eu deixo assim para vocês já. Vou organizar melhor no grupo do Moodle. Eu quero que vocês me respondam por que a farinha de trigo argentina tem maior qualidade do que a farinha de trigo brasileira. E aí vocês, como quase agrônomos aí, vão apontar os aspectos morfológicos de plantio, de solo, né, para responder esse meu questionamento. Mas eu vou colocar isso lá no ambiente do Moodle, tá? E não vai ser assim para semana que vem já, nós vamos ter tempinho mais aí para vocês pesquisarem isso, tá? Certo? Obrigado por hoje. Até terça da semana que vem. Se Deus quiser. Não vai contar o caos, Fê? Isso que caos, mas deixa eu desgravar aqui, então. Deus grave quanto caos.